Mudando de assunto agora, segundo autoridades da Indonésia, os trabalhos para a retirada do corpo de Juliana Marins devem recomeçar às 7 da noite pelo horário de Brasília e vão seguir no método vertical de resgate que usa cordas para içar socorristas e a vítima. A brasileira, de 26 anos, morreu depois de cair quando fazia uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. A informação foi confirmada pela família dela nas redes sociais e pelo Itamaraty. Socorristas chegaram até o corpo de Juliana e constataram a morte. O governo brasileiro lamentou e informou que o corpo dela foi encontrado pelas equipes de resgate. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, as buscas foram dificultadas pelas condições meteorológicas de solo e visibilidade adversas. Bom, especialistas citam amadorismo na operação do parque e dizem que o resgate demorou tempo demais. Um deles é Marcelo Gramani, da Seção de Investigações, Riscos e Gerenciamento Ambientado do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Marcelo, boa tarde. Te pergunto, quero saber com detalhes, né? Você falou então que houve um amadorismo e a gente percebe como leigo, né? Parece que sim, porque a Juliana estava muito perto, né, do 250 metros e aí esperaram as horas passarem, os dias passarem e ela foi rolando, né, e até ficar numa altura em que ficou difícil o resgate. Boa tarde, colegas. Deixar o registro só dos meus sentimentos aos familiares e os colegas da Juliana, né? Infelizmente, a gente fala do amadorismo porque a gente acompanha um pouco esses procedimentos operacionais, né? Que a gente espera, existe uma expectativa, né? A partir do momento que você adentra um parque nacional, né? Guiado, né? Com monitores, né? E sabendo-se dos riscos, né? A gente sempre tem uma expectativa de que a segurança de todos estejam garantida, né? A gente sabe, né? A gente vê pelas imagens, trata-se de uma área que é uma borda de um vulcão, né? Em uma encosta bastante íngreme, o material muito solto, né? Existe a possibilidade de você tanto escorregar como tropeçar, e isso não é uma novidade, porque a gente já viu no histórico de acidentes dessa localidade, né? Uma série de outros acidentes que, pelos dados que a gente está acompanhando agora, eles duplicaram nos últimos anos, né? Então, de fato, conhecendo essas ameaças, o risco, né? A gente sempre tem uma expectativa de uma boa gestão. O amadorismo surge nesse contexto, né? De você esperar, se sentir seguro, mas de fato isso não ocorrer. E, infelizmente, inclusive, no momento do acidente, né? Que existem esses momentos, né? O momento que você está acessando uma área que é perigosa e existe um momento, infelizmente, de uma emergência. E a gente sabe, né? Enquanto Defesa Civil, enquanto Corpo de Bombeiros, você tem que estar preparado para essa emergência, né? Então, e o tempo-resposta conta muito, né? Pergunta, Letícia. Bom, boa tarde. Não, o que eu fico pensando eu fui para a Indonésia em 2019, fui para Bali, eu não fui para Lombok. Fiz, inclusive, uma trilha em um vulcão em Bali, que era uma trilha muito mais fácil e muito menor do que a trilha desse vulcão. Só que lá é o vulcão de Lombok, que é onde ela sofreu acidente, o Rinjani, é um lugar super famoso, super turístico dentro da Indonésia. Então, assim, eu como estrangeira, cheguei lá e ouvi muita gente falando: não, mas você gosta de natureza, você tem que conhecer esse lugar, como se fosse um lugar muito simples de se chegar, como se fosse um parque da Chapada dos Veadeiros, aqui no Cerrado, que é um lugar com infraestrutura. A Indonésia é um país muito pobre, essa ilha especificamente é uma ilha muito pobre, muito sem nenhum tipo de infraestrutura. Mas, pelo que me parece, olhando daqui por essas imagens, poderia haver algum tipo de equipamento básico, tipo corda para rapel, porque eu acho que só via rapel que daria para descer ali para retirar a Juliana. Pelo que eu entendi, não tem nem como descer um helicóptero ali, né? Porque torna o resgate ainda mais arriscado. E que são equipamentos muito básicos e muito baratos, mas que ao mesmo tempo não existe esse tipo de preparo lá, né? A gente vê os guias andando descalço, a gente vê criança carregando mala. É uma coisa cultural local. E o lugar é tratado como um lugar turístico, sendo que não é, uma trilha ultra perigosa. Hoje eu olhando, eu falo, nossa, eu cogitei ir para esse lugar, eu não tinha ideia de que era uma trilha tão perigosa como agora eu vejo que era.
que coisas básicas que poderiam, pelo seu conhecimento, serem implementadas, que são básicas e relativamente fáceis de serem agilizadas em um caso como esse? É apenas uma questão de corda de rapel, de equipamento que tem que ter ali? Ou seria uma questão que o parque não vai fechar, né? A gente não vai ter uma corda no entorno do vulcão. Muitas vezes a gente vai para a cachoeira que tem uma corda com um limite que você não pode passar daquele limite porque é perigoso. Lá não tem nem como ter isso. Mas o que poderia ser feito, não sei, como que o senhor vê num lugar tão remoto e tão difícil e tão pobre, com uma cultura que não está realmente preocupada com esse tipo de segurança turista? Não, você fez um comentário bem detalhado do que a gente vê, né? Você vê, já começa de fazer um convite para você visitar uma área que realmente é uma paisagem maravilhosa, né? Não tenho dúvida que a paisagem relacionada a essas áreas vulcânicas é maravilhosa para se conhecer. É um turismo de aventura, né? Mas faz um convite para uma pessoa que você não sabe se ela tem o preparo. Não é o caso da nossa colega Juliana, né? Porque a gente vê que ela era uma jovem, né? Existe um preparo. O que torna a trilha perigosa não é só a questão da localidade ali, né? Do terreno ser instável e do clima. Trata-se de uma trilha, pelo que vi, uma trilha longa. Então você demora, dependendo da sua condição física, 2, 3, 4 dias para chegar. E acontece que, infelizmente, você, no momento onde o preparo físico é exigido, é no final da trilha. Trecho já que é íngreme, você já está numa condição física mais precária um pouco, né? Então, de fato, todo esse cuidado ele tem que ser expresso ao turista, a quem vai acessar essas áreas, para você poder se preparar para isso, né? Com relação ao equipamento, é o que eu comentei da expectativa e dessa palavra que surge do amadorismo, né? Como é uma trilha conhecida, a gente sabe que é perigosa, existe o risco. E às vezes é um risco até simples, conforme eu falei, né? O escorregar. Escorregar é uma possibilidade muito forte nessa trilha, né? Até mesmo tropeçar. Numa área que, se você tem uma distância muito curta, né, em termos de segurança, tudo isso ele tem que ser informado para o turista, que a gente fala da parte da informação pública e um pouco do treinamento. Com relação ao equipamento, a gente já visitou alguns lugares que, se conhecendo esse histórico de acidentes, né, a gente podia ter, com certeza, a questão, parece fácil falar agora, né, mas a gente falaria nos acidentes passados, né? A corda é um equipamento básico, a questão de você ter como área íngreme, você ter pranchas, a gente chama de maca-prancha, por exemplo, para facilitar que a pessoa não necessariamente precisa cair na encosta de um vulcão, né, ou de um talude, enfim, de um barranco. Ela pode quebrar uma perna, ela pode passar mal e você tem que fazer o resgate dela no topo do vulcão, né? Então, são riscos que, de certa forma, eles têm que aparecer num plano, num procedimento, né, nas ações de emergência. E que, de fato, lógico que a gente está de longe, mas a gente não viu isso. A gente viu algumas declarações dos governantes falando também, é necessário fazer um procedimento operacional padrão, é necessário isso, mas, de fato, quem vai fazer? Existe um dono ali do atrativo turístico, né, que é que coordena o acesso. Ainda mais se tratando de uma trilha guiada, né? Você tem guias e monitores acompanhando. Então, infelizmente, uma das coisas que a gente assistiu e que não é básico, né? A gente nunca deixa alguém sozinho numa trilha. Então, chegou a informação para a gente que ela ficou cansada, que é totalmente esperado isso, né? E que falaram, você aguarda aqui que a gente volta. Então, é uma situação que a gente não espera, né? De fato, as pessoas têm que ter um acompanhante, alguém ali que dê uma atenção, né? Então, de certa forma, já começou um pouco errado essa história, e aí eu volto a insistir que vai ser muito importante a gente fazer a cronologia desse acidente. E a cronologia com os fatos, com os relatos, para que a gente tente melhorar não só o caso da Indonésia, né? Mas as outras de centenas e milhares de áreas turísticas, inclusive no nosso país aqui, né? Ótimo. Uma coisa que está crescendo muito no Brasil é o turismo de aventura, né? Nós tivemos agora, esses dias, vários exemplos aí de acidentes com balonismo, né? Morreram 9 pessoas nos últimos dias. E sempre que acontecem as tragédias, todo mundo fala que tem que ter um protocolo, procedimentos, né? Prevenção, esse negócio todo. Eu te pergunto, como é que o Brasil está nessa questão? Se acontecesse um acidente como o da Juliana, aqui no Brasil, em situações semelhantes, ela teria chance de ser salva? Ricardo, você tem total razão. Eu fiquei muito preocupado, porque quando a gente é chamado para uma entrevista, né, a gente quase que fala as coisas óbvias e coisas que há décadas a gente fala. Outros colegas no passado, outros colegas geólogos já fizeram esse alerta.
mas em algum momento a gente tem essa expectativa, essa esperança que, de fato, o dono do atrativo turístico, ou um governante, o poder público, trate essa questão como se diz, da segurança, da cultura de segurança, de forma séria. Não só envolvendo a área turística. Eu tenho uma experiência muito grande com as questões das ocupações em áreas de risco, né? Em algum momento a gente, enquanto país, vai resolver isso. Mas, de fato, existem já localidades, alguns atrativos turísticos no país são perigosos, né? Aqui no país, como cachoeiras. A gente recentemente teve o acidente em Capitólio, que a princípio parecia uma área segura, mas de fato em termos geológicos, existia a possibilidade das quedas de rocha, né? Então a gente tem centenas de cachoeiras, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, que possuem a possibilidade de quedas, rolamentos de bloco, ou até mesmo o que a gente chama de cabeças d'água. Muitas delas já estão resolvidas com a questão da sinalização, por exemplo, do alerta. Porque, de fato, tem áreas que você não consegue, como a colega falou, né, você não consegue isolar. Em algum momento, o turista vai achar essas áreas, vai achar uma cachoeira, né? E, de fato, a gente tem que pensar que ele vai estar sozinho. Então, uma informação, no mínimo, tem que ter. Eu diria que sim, em algumas áreas a gente já tem, é recente essa história, né, de acidentes em áreas turísticas, né? E a gente tem já um início de proposição de situações para tratar melhor esse tema, né? Então, tem colegas que fizeram um grande mapeamento lá em Fernando de Noronha, que também é uma área, é um atrativo, né? Você imagina, a gente impedir ou fechar o acesso a uns lugares mais belos do planeta, inclusive, né? Não, o que é importante? Vamos conhecer esse risco geológico, vamos identificar, vamos analisar. A partir disso, vamos propor medidas, sejam elas estruturais ou que a gente fale não estruturais, onde os planos, é a previsão de chuva, é avaliar a condição climática, avaliar a condição do terreno, né? E a partir disso você preparar melhor tanto o guia, o monitor, como o turista, né? O turista tem que ser informado. E, de fato, a gente pode fazer tudo isso, todas essas 4 ações que eu citei. Mas, de fato, em algum momento, infelizmente, a emergência pode acontecer. Como a gente sabe, a gente não tem um controle completo, um conhecimento completo de toda a questão da natureza, por exemplo. Imagina, no vulcão, onde a colega estava visitando, ele podia, em algum momento, sofrer um abalo sísmico, né? Aquele solo tremer, e é um solo completamente inconsolidado. Então, o acidente poderia até ser pior, né? Como a gente não tem um controle, de fato, a gente tem que se preparar para situações de emergência. Defesa Civil de São Paulo, o Corpo de Bombeiros, eles têm claramente isso. Os riscos, de certa forma, estão controlados, mas toda a equipe tem que estar preparada para uma situação de emergência. Sendo essa preparação pessoal, né, do físico, né, de treinamento, como de equipamento. Então, de fato, o equipamento, em alguns momentos, eles são necessários. A gente ouviu falar, eu não sou especialista nessa área, né, mas eu ouvi de colegas que realmente algum tipo de helicóptero não chega, mas existem, sim, aeronaves que conseguem acessar uma área como a gente assistiu lá na Indonésia. Cabe avaliar se o país ou aquela localidade tem condições de manter uma aeronave numa provável situação de emergência, que é muito possível. E eu volto a ressaltar, no acidente sempre pode ser pior, inclusive, né? Estava vendo aqui que o presidente Lula e outras autoridades prestaram homenagens a Juliana Marins. O presidente Lula escreveu: recebi com muita tristeza a notícia da morte de Juliana Marins. Essa postagem aí no X. Nossos serviços diplomáticos e consulares na Indonésia seguirão prestando todo o apoio à sua família nesse momento de dor. Disse o presidente que se solidarizou com a família, disse: quero expressar minha solidariedade à sua família, que tenho certeza também é de todo o povo brasileiro. Que Deus conforte seus corações. Outra autoridade brasileira que lamentou a morte de Juliana foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Nas redes sociais, Tarcísio escreveu que Juliana era uma garota sorridente. Estou certo de que Juliana recebeu as orações de todos que torciam por ela e agora descansa em paz. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, disse que o Brasil chora junto com a notícia. Ela estava acompanhando e torcendo, rezando por Juliana, postagem da ministra nas redes sociais. Ô Marcelo, tem muita gente culpando a Juliana pelo acidente. Como o próprio nome diz, é um acidente, né? Pode acontecer, mas não dá para culpar, né, uma trilha que é feita por milhares de pessoas, né? Quer dizer, houve uma demora no resgate, um amadorismo no resgate, mas culpar a Juliana por estar vivendo livremente nessa experiência, estava feliz ali como turista, aproveitando, né, a vida com a liberdade. Poucas mulheres não, cada vez mais, mas não são todas as mulheres que sentem essa segurança de viajar sozinhas. A gente sabe como é que funciona, ainda mais
tanto aqui dentro como lá fora, né? Acho que a Letícia pode falar mais sobre isso até do que eu, mas ela estava vivendo livremente. E agora tem algumas pessoas nas redes sociais que estão culpando a brasileira pelo ocorrido. Infelizmente, a gente tem que ler ou escutar um absurdo como esse, né? Culpar uma pessoa por estar acessando uma área, né? Ter o seu momento ali de contemplação, né? Enfim, o seu objetivo. Então, a culpa, evidentemente, ela não pode nem chegar perto da Juliana. A culpa, se a gente for algum dia investigar melhor o acidente, a gente vai achar um pouco a culpa no sistema que a gente, hoje em dia, é capaz de atuar. Eu diria que eu sou talvez mais culpado por não ter, enfim, enquanto cientista, enquanto geólogo, a gente aqui no IPT trabalha incessantemente para tratar essa questão dos riscos geológicos, geotécnicos nas áreas, e então a gente sente assim impotente quase de não ter orientado melhor as pessoas. A gente infelizmente vai assistir ainda alguma situação de um acidente, ele pode inclusive ser grave em termos de vítimas, mas de fato é uma palavra meio forte, mas é crueldade em algum momento alguém dizer que ela foi culpada por alguma coisa, né? Exatamente. Marcelo Gramani, obrigado pela entrevista, viu? Um abraço para você, uma boa tarde. Boa tarde a todos e bom trabalho. Obrigado. Depois do intervalo, falaremos sobre a cariação. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, não saudou